bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, oremos. Pai, muito obrigado por tudo que tem acontecido aqui neste lugar, Senhor. Somos gratos a Ti por essa oportunidade e ainda mais agora que podemos ouvir a Tua voz. Fala conosco, ministra os nossos corações, sabedoria dos altos céus, que possamos, através do conhecimento da Tua palavra, entender também a Tua vontade para cada um de nós. Que saiamos todos daqui alimentados por Ti. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, e que todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Eu não sei quantos aqui já tiveram uma experiência daquelas de dar um tropeção daqueles, sabe? Não digo tropeçar em algo volumoso, como esta pedra que está aí na imagem. Provavelmente você se desviaria se você enxergasse um obstáculo à sua frente. Mas tropeção normalmente é aquele evento que nos traz surpresa, da gente dar uma topada naquilo que a gente não veria normalmente, algo mais sutil. E eu me refiro àquela topada, eu não sei se você já teve essa experiência de você chutar uma pedra fincada no chão. Uma pedra pequena que você, distraído, acabou dando uma topada. Eu já dei alguns tropeções, eu já bati em coisas por não prestar atenção. Eu me lembro uma vez, quando garoto, estava aprendendo violão, vindo da aula de música. Eu estava tão animado com o violão que eu passava aqui na praça, próxima à nossa igreja, e eu estava na calçada, tocando violão, olhando para o braço e aprendendo as notas, até que o poste veio na minha direção, sabe? E quebrei o violão no poste, gente. Que tristeza. Para conseguir outro foi uma dificuldade naquela época. Mas eu, muito animado com a aula, com a música, não desisti, mas fiquei pensando o quanto eu deveria ser mais atencioso com as coisas simples. A topada, o tropeção, não significa necessariamente uma desatenção. Às vezes, nós temos, algumas coisas à nossa frente. Isso pode ser entendido literalmente, como também aplicado aí como uma parábola para a sua vida. Às vezes, a vida proporciona esses encontros, essas surpresas desagradáveis. E até quando a gente procura, em que eu tropecei? Às vezes a gente não acha uma pedra, um ressalto na calçada, e a gente fica, por que eu tropecei? É estranho, mas a questão é o elemento surpresa. E mesmo a gente procurando com muito cuidado, às vezes a gente fica se perguntando por que eu tropecei numa pedra tão pequena. Tem determinadas ruas, calçadas, quem anda muito conhece ali a área de Paraty, por exemplo. As ruas são pedregulhos dos tempos antigos e tem muitos ressaltos. Pessoas de salto alto não andam com facilidade, pessoas com deficiência, enfim, precisam de um terreno plano. E às vezes a pedra ela faz um volume diferente e a gente acaba dando uma topada. E quando eu falo da questão da pedra, estou usando apenas um exemplo para aplicarmos na mensagem. Você sabe que aquele grande navio chamado Titanic, um famoso Titanic, ele se depara com a ponta de um iceberg. E não houve tempo de desviar. Por algum motivo, algum deslize humano, ou não sabemos, não temos uma resposta exata, mas julgamos que tenha havido erro humano. O iceberg nada mais é do que o pouquinho visível daquele grande volume que não se vê. O iceberg ele geralmente mostra, às vezes, um pedaço pequeno de gelo, mas lá embaixo tem uma montanha de gelo que faz com que aquele pedaço esteja muito firmado. E dizem aí os estudiosos que o Titanic esbarrou naquele pedaço, foi rasgando e logo afundou. A pedra fincada no chão, pontiaguda, ela pode realmente ser um tropeço. Ela pode proporcionar uma adversidade maior, principalmente quando vem a queda. Os idosos têm essa dificuldade, de por algum motivo não estar tão atento, talvez a visão não ajude muito, e o terreno devia ser mais plano. Então aqui a gente começa a enxergar um motivo que muitas vezes não é visto por nós. E por mais que a gente procure,
Nem sempre a gente acha. E quando acha? E se você que já tropeçou e viu aquela pedra e tentou arrancá-la, não conseguiu, né? Às vezes um pedaço de raiz de árvore também pode servir para esse exemplo, mas você tenta arrancar a pedra que está ali firmada, não consegue arrancar. O que fazer? Colocar uma placa e dizer, olha, cuidado, aqui tem um local que você pode cair? Será que vai parecer ridículo um aviso desse? Não, quem quiser que veja. Mas se for um parente meu caindo, eu quero que você traga essa pequena ilustração para a sua vida, para você entender o quanto você deve se posicionar e como você deve se posicionar quando algo acontece a você e você não quer que aconteça com os outros. Hoje, talvez a gente possa fazer essa breve reflexão, pensando que não só nós, mas muitos que estão ao nosso redor podem também ter surpresas, se machucarem, e muitas vezes nós somos aqueles que poderiam avisar. O pastor, o pregador, ele tem essa missão de denunciar o pecado, de avisar, olha, tem uma pedra aí, você pode cair, tem um buraco, você tem que estar atento. Será que precisamos de uma placa que indique? A igreja é a placa, sim. A igreja não conduz, não contém, melhor dizendo, a salvação, mas conduz a Cristo. A igreja eu chamo de tabuinha de salvação. Ela é a seta que indica o caminho para Cristo. Se ela não fizer isso, ela não está cumprindo o propósito de ser igreja. Por isso, em muitas ocasiões, você vai ouvir mensagens de quaisquer pregadores que aqui venham, denunciando o pecado, falando da necessidade de estarmos mais atentos com a nossa vida, para que não sejamos pegos de surpresa, para que essa pedra no caminho não nos faça tropeçar. E aqui tem um jogo de entendimento de palavras, né, que nós sabemos que Cristo vai ser chamado por Pedro, por João, de pedra, de rocha. Ele mesmo olha para Pedro, que é um apelido de Simão Barjonas, para dizer, ô Pedrinha, no sentido truncoso, né, duro, resistente, falando um pouco da personalidade, talvez do caráter de Pedro. E ele diz, você é pedra, mas é uma pedra menor, é uma pedrinha, você é Pedro. Eu sou a pedra, eu sou a rocha. E mais à frente, os estudiosos vão dizer, Cristo falava dele numa possibilidade de alguns olharem para ele, enxergarem nele a pedra, que deveria ser o fundamento da casa. Lembra quando Jesus fala da parábola da casa construída sobre a rocha? Ele fala da firmeza. Mas que, ao mesmo tempo, pode se transformar, e se transformou nos tempos passados, e tem sido até hoje pedra de tropeço. São muitos que tropeçam em Cristo. São muitos que enxergam a pedra e acabam chutando a pedra. Principalmente aqueles que têm uma identidade com Cristo. Aqueles que se dizem cristãos de verdade. Nós, né, dotados e cheios do Espírito Santo, ou na possibilidade do Espírito Santo ser derramado sobre nós não deveríamos tropeçar em Cristo. Nós temos o Espírito que nos cutuca. O Espírito Santo às vezes faz assim, ei, psiu, psiu. Olha a pedra, não tropeça não, hein? Olha Cristo, hein? Olha o testemunho, hein? Olha tudo que você aprendeu, lembra das palavras, lembra da pregação, lembra da leitura, lembra da escola bíblica, lembra do louvor. O Espírito Santo está sempre dizendo isso para nós. Não tropeça na pedra, não. Fica atento. Olhe por onde anda. Talvez seja esse o melhor conselho que os nossos pais nos davam. Olhe por onde anda, menino. Minha mãe puxando, e eu lembro muito da infância dela, não largando a minha mão, e eu olhando para tudo, o mundo era tudo uma novidade, e às vezes o tropeção, mas eu estava seguro, e ela me sustentava. A nossa vida não é diferente com Deus. Só não caímos todos os dias, porque Ele tem nos sustentado. Você pode dizer amém por isso? O que Jesus está tentando dizer é exatamente isso. O modo que ele usa para se expressar é porque João quer uma confirmação de quem é o Cristo,
João Batista, primo de Jesus. Quando nós pensamos nessa confirmação que deveria vir do próprio primo, apesar dele já ter batizado Cristo, apesar dele já ter tido a experiência da visão dos céus, da palavra vinda do alto, da anunciação, dos sinais, dos milagres, das maravilhas, ele quer uma confirmação. Parece-me que João vai representando assim aquelas pessoas que, mesmo vendo, acabam não crendo. Mesmo ouvindo, preferem ver para crer e às vezes veem e não creem. Aquelas pessoas que estão percebendo que o mundo vai de mal a pior, não só pelo que a TV divulga, mas pelo que a gente vê. E fala-se do Cristo, fala-se da salvação, fala-se em salvar a casa toda, mas a fé foi se tornando tão banalizada que as pessoas preferem não acreditar mais. Elas preferem viver uma vida olhando para o alto, tropeçando, às vezes cai, às vezes levanta. Será que não deu para perceber que ele é aquele que devia vir e veio? Você pode dizer glória a Deus por isso? Será que não dá para a humanidade perceber isso? Mas se a humanidade não percebe, por ainda está ela numa escravidão espiritual, que a igreja perceba, que os crentes fiquem atentos, que nós possamos andar de cabeça erguida, mas atento a tudo o que está acontecendo, porque é muito sério o que está acontecendo. Será que nós vamos querer ver para crer, como fez Tomé? Quando Jesus é indagado pelos discípulos de João, e eu não sei como foi exatamente como eles disseram, mas a gente imagina João no cárcere chamando os discípulos, e eles conseguiram ouvir ou receber um bilhete dizendo: olha, eu estou aqui preso. Alguns vão dizer que João Batista, ele estava inconformado por ele ter feito tantas coisas para Deus e agora estar numa prisão. Alguns vão pensar assim. Eu até concordo, porque às vezes a gente tem essa sensação de fazer tanto para Deus e em algum momento ficar deficiente em alguma coisa. E a gente se perguntar como salmista: Senhor, onde está o Senhor? O Senhor não vê meu sofrimento? Será que Deus não está me vendo? Porque nós somos seres que fazem esperando retorno. É um defeito humano pós-pecado. Nós deveríamos fazer o bem sem olhar a quem, fazer o bem porque recebemos o bem, fazer as coisas boas porque Deus faz coisas boas por nós. Devíamos fazer em gratidão apenas, mas não, a gente é conduzido por essa necessidade de estender a mão, e se o outro não estender, a gente fica aborrecido. Ora, você estendeu a mão porque é a sua natureza. Quer ajudar? Ajude, não olhe para quem. Mas se aquele outro não te agradecer, continue ajudando outros. Mas a nossa natureza, às vezes corrompida, nos leva a fazer diferente, irmãos. Então, você já viu o crente dizendo assim: Senhor, me dá um sinal de que eu não devo ir a tal lugar? Ou de que eu não devo me envolver com tal situação? Isso é a maior hipocrisia, né? Porque ele está perguntando para Deus o que ele já sabe. Ele sabe que não deve mentir, ele sabe que não deve roubar, ele sabe que não deve trair, ele sabe que deve fazer o bem o tempo todo. Ele não precisa mais perguntar a Deus o que deve ser feito, ele sabe o que deve ser feito. De tal modo que o apóstolo Tiago diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não sabe, nisto ele está pecando. Só em perguntar a Deus, ele peca mais uma vez, porque ele está sendo usado pela hipocrisia da vida. Ele sabe o que tem que ser feito. E quando os discípulos de João foram convidados para irem até Jesus, eles mesmos podiam dar a resposta. Porque nós estamos falando de períodos, né, que João ele se retira para o deserto, vai viver uma vida renegando as coisas desse mundo, ele não quer vestir a roupa da época, ele fabrica a sua própria roupa, ele não quer comer a comida que todo mundo come, ele vai fazer uma espécie de voto de nazireu, ele vai comer mel silvestre, né, animais silvestres, ele vai viver uma vida diferente das pessoas, é opcional. Ele se separou para viver com Deus. Mas quem abre mão do seu eu para servir a Deus, e agora na graça a servir a Cristo, nós não temos que esperar o retorno daquilo. E sim, simplesmente fazer porque entendemos que é certo. Quando nós nos colocamos à disposição do reino, nós não devemos esperar a recompensa.
Porque a recompensa já veio antes da gente começar. Se você está de pé, é porque Deus já te abençoou, mesmo que você não seja merecedor. Se você recebe, você tem um trabalho, você tem saúde ou luta para manter a saúde, todas as coisas que você recebe de Deus deveria ser suficiente para você se colocar à disposição do reino o tempo todo. Mas às vezes a gente não tem essa visão. E os discípulos de João não poderiam ter respondido: mestre João, a gente anda por aí, o senhor está preso, mas a gente anda por aí, a gente conversa com as pessoas, Jesus está fazendo milagres, Jesus é diferente, ele prega a palavra, ele está convencendo pelo Espírito, mas eles não puderam dar a resposta. Primeiro porque eles estavam em obediência ao seu mestre. E aí eles foram para lá. Versículo 2 diz assim, quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, porque aqui a gente começa a entender que logo após o batismo, há um desligamento, aquela união dos primos, desde pequeno, criados juntos, aquilo se desliga. Jesus vai cumprir o seu ministério, enquanto João está cumprindo o seu. Qual é o ministério de João? Anunciar arrependimento, levar as pessoas à consciência, saber que eram pecadores. Ele denunciava o pecado, ele foi preso por denunciar o pecado. A maior injustiça, mas um mundo de injustiça, isso é natural. Então ele denuncia o pecado, foi preso, Herodes não gosta da situação, você conhece a história. Mas enquanto isso está acontecendo, Jesus está rodando as cidades ao redor, fazendo sinais, maravilhas, pregando o evangelho, fazendo tumultos naquela formação hipócrita religiosa da época. E ele mexe com os religiosos, ele mexe com os poderosos, ele leva aos pobres. Queridos, que coisa linda quando ele diz o que deve ser anunciado, que ele fala dos cegos enxergando, ou seja, tirando das trevas, os deficientes, os coxos passaram a andar, leprosos, surdos, mas ele fala uma coisa linda, maravilhosa, que a gente não percebe. Finalzinho do verso 5. E aos pobres está sendo dado a eles muito dinheiro. É isso que está escrito aí? Ora, se ele está usando o paradoxo, o que é o paradoxo? O contraponto, né? Surdo, agora ouve. Cego, agora vê. Pobre, agora é rico. Não. Porque a riqueza deste mundo não é o que necessariamente os pobres precisam. O que eles precisam? Vida eterna. Aí a gente entende por que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a gente distorce isso, parece que a igreja está oferecendo a possibilidade de sermos ricos por sermos crentes. Isso é hipocrisia, irmãos. Quer ser rico? Trabalhe. Não sei se alguém consegue ficar rico trabalhando, mas consegue ter mais conforto. Mas você quer ficar rico? Junte dinheiro, gaste menos. Para de gastar com coisas fúteis, faz um caixinha, abre um porquinho, e no dia que você estiver com raiva do porquinho, traz o porquinho e dá de oferta. Coloca na salva o porquinho inteiro. O diácono não vai conseguir nem carregar a salva. Não tem problema. Mas quando nós entendemos o que Jesus está fazendo com os pobres, pregar o evangelho, é porque a finalidade não era enriquecê-los ou tirá-los da pobreza deste mundo. A palavra pobre aqui, eu já citei isso muitas vezes, o pitocho, é justamente aqueles que são pobres que não estão só sem dinheiro, mas estão empobrecidos no pensamento, na alma. Eles não conseguem acreditar em melhoras de vida. Eles não conseguem acreditar em situações como ouvimos aqui. Eu não tinha possibilidade, mas Deus abriu a porta. Glória a Deus, aleluia, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Muitas vezes nós somos pobres nesse sentido. E aí poderíamos usar a expressão pobres de alma, pobres de espírito. Eles não podiam responder João? Não, o versículo 3 diz: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Que dúvida cruel. Os próprios discípulos deveriam ter dito: não, João, mestre, a gente está vendo tudo o que ele está fazendo, a gente está ouvindo, a gente entende que ele é o Cristo, ele é o Messias. Mas por que eles não deram esse testemunho? Primeiro, repito, eu já disse, eles estão em obediência, mas em segundo momento, queridos, será que eles têm entendimento suficiente que ele é a pedra na qual eles não podem tropeçar?
Eles não podem vacilar. Então é melhor trazer a resposta do próprio Cristo. E isso é fantástico porque se a gente fizer uma comparação, uma analogia do tempo de Jesus com o mundo contemporâneo, João vai representando o mundo que, mesmo tendo a informação de que a graça já está sobre ele, ele recusa a graça. Mesmo João tendo a firmeza na questão do batismo, porque o próprio João disse, eu que deveria ser batizado por ti, você vem a mim? Ora, isso é para dizer, ele é puro, ele é santo, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias que esperávamos. Mas o passar do tempo, as adversidades na vida de João, o embate com Herodes, a prisão, a possibilidade de ser morto, e foi. Tudo isso fez o coração dele um tanto quanto se esfriar. E ele, para reacender a chama, ele contava com quem? Com as testemunhas, os discípulos, que deveriam ir até Jesus e trazer a informação. O que João quer no cárcere? Ter a certeza de que ele fez a coisa certa, de que o seu primo é o Messias e que provavelmente, e aí alguns vão dizer, provavelmente ele vai me tirar desse cárcere. Aí é aquilo que a gente pensa, né? Será que tudo que eu pedi a Deus ele vai fazer? Eu creio que ele faz, mas ele faz do jeito dele. A libertação que João precisava não era a libertação do cárcere, era a libertação de um mundo que não merecia ele. Por isso Jesus vai dar um bom testemunho e dizer, olha, dos nascidos de mulher, não tem outro igual João. Você vai entender isso. O mundo, trancafiado igual João está num cárcere, ele precisa receber informações. Olha, o que acontece hoje aqui, queridos, num lugar reservado, não é reservado. Pelo contrário, esse lugar só é reservado porque o mundo não quer entrar nesse lugar. Mas esse é um lugar aberto para todas as pessoas chegarem aqui, independente de suas religiões, de seus pecados, não importa, aqui é um lugar para que todos entrem. Por quê? Aqui é um lugar de revelação. E é o inverso, o mundo que parece livre, que nos dá essa visão de janela aberta à liberdade, é um lugar de aprisionamento. Se aqui, que muitos pensam ser reservado, não, esse negócio de igreja, como é que é? Eu nem sei como é que é. Tinha uma pessoa que nos visitava alguns anos atrás, que ela morria de medo de entrar na igreja, achando que ela ia cair endemoniada. E eu dizia, não, mas seu esposo vai lá. Se tiver que ter expulsão de demônio, vai ter. Mas é porque ela ficava vendo na TV só essa coisa de expulsão de demônio, e ela achava que igreja é um lugar cheio de demônios. Eu falei, não, às vezes tem uns capilotozinhos, né, que... Às vezes tem umas coisas estranhas, mas são demônios, não. São pessoas que ainda estão no processo de conversão. Mas eu dizia para ela, não, você está vendo demais TV. A igreja da TV é show, é espetáculo. Tem que sustentar. E para sustentar o show, às vezes tem que ter luz, câmera, ação, exaltação humana. Mas a igreja de verdade, ela não procura essas coisas. Ela não está preocupada. Se Jesus disse que 2 ou 3 reunidos seria suficiente para ele estar presente, eu posso crer que hoje Jesus está nesse lugar. Você pode dizer glória a Deus por isso? Não estamos preocupados com quantos. Bastam 2 ou 3. O culto vai acontecer. E aí, eu começo a pensar nos discípulos de João, tentando dizer assim, mas será que João não recebeu essa informação que o vento e o mar obedecem a ele? Será que João ainda não entendeu que os demônios se submetem a ele? Será que João ainda não entendeu que ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito? Essa informação que deveria chegar até João, e todos vão dizer, todos os bons teólogos vão dizer, ele já sabia quem realmente era o Cristo, o primo. Porém, ele está preso. E aí começa aquele sentimento humano de, e agora? E agora? Eu fiz tanto pelo reino, mas agora eu estou passando necessidade, agora eu estou doente, Deus me abandonou. Essa crise de existência humana na relação com Deus, isso é muito sério, gente. Tem crente desacreditando de céu e inferno, porque estão ouvindo demais que o mundo é maravilhoso, e ele acredita que tudo é isso aqui. Tem crente acreditando em reencarnação, misericórdia. E não pense que eu nunca ouvi isso no gabinete. Pastor, o que o senhor pensa da reencarnação? Aí eu olhei para o relógio. Não, ele está no dia do gabinete dele, na hora dele. Mas ele vai me ocupar fazendo essa pergunta mesmo?
irmão, você vem à escola bíblica, você faz os cursos da igreja? Eu fiquei num silêncio, tentando pedir a Deus uma resposta. Eu falei para ele assim, olha, eu acredito que se a reencarnação existe, eu vou voltar como uma mosquinha, só para pousar na sua sopa. Pastor, querido irmão, pelo amor de Deus, quanto tempo você tem de crente? Você ainda não conseguiu se libertar das mentiras desse mundo? Abra aí, Hebreus 9, 27. Não é a palavra de Deus? É, pastor. Não é a palavra da verdade? É. O que está escrito lá, não está escrito em grego, hebraico, aramaico, já foi traduzido para o seu português. Leia aí, irmão, 9, 27, Hebreus. Ao homem está destinado a morrer uma única vez. Vindo depois disso o quê? O juízo. Essa é a palavra da verdade, diga glória a Deus. Qualquer anunciação de reencarnação é mentira do diabo, o pai da mentira, ele é um mentiroso. E ele consegue envolver pessoas atraídas pela mentira que vão desenvolver isso. Quando João está lá no cárcere perguntando, será que ele é o Cristo? Sabe o que vai acontecendo aqui? A gente começa a pensar que muitas pessoas estão dizendo, João, cadê teu primo? Teu primo não é Jesus? Por que ele não te salvou? Por que ele não veio aqui te visitar? Porque o ministério de Jesus era um. O ministério de João era outro totalmente diferente. Isaías capítulo 6, versículo 8, está escrito, a quem enviarei? A quem enviarei? João pensa assim, quem vai lá trazer a notícia de que ele é o Cristo? O Espírito estava sobre ele, irmãos. O crente que tem o Espírito Santo, ele não duvida da capacidade de Jesus de curar câncer. Diga glória a Deus por isso. Ele não duvida, ele pode não estar vendo isso na vida dele, mas ele vê na vida dos demais. Ele sabe que ele tem poder para fazer tais coisas. O que ele precisa crer é alimentar esta fé, uma fé invisível, mas que se materializa nos acontecimentos. Quantos testemunhos você já ouviu de Jesus curando, de Jesus fazendo coisas sobrenaturais? Será que a gente precisa de um testemunho todo domingo para a gente acreditar? Eu digo que não. Eu digo que isso vicia. Por que a igreja da TV tem que ter testemunho todo dia? Porque culto por culto, melhor não ligar a TV. Não, você quer ver o sobrenatural. Aí as pessoas vão, e eu creio no que Deus pode fazer, o que às vezes eu duvido é da capacidade das pessoas, porque elas também imitam o diabo, sabe? Tem muita gente imitando o diabo. Em que sentido, pastor? Fazendo maldade? Sim, mas muito mais, mentindo. Quando alguém mente, ele está imitando o diabo. Ele não está imitando Cristo. Em nenhum momento Cristo nem brinca com a verdade. Ele fala a verdade. Ele denuncia o pecado. Ele bate de frente com as autoridades. Nós deveríamos imitar Cristo. E acabamos imitando os mentirosos. Quando eu ouço alguém dizendo assim, olha, eu era isso, me transformei naquilo, isso é uma consequência de uma vida com Deus. Essa transformação é pertinente àqueles que acreditam em Deus. Se você tem qualquer dificuldade de crer que Jesus pode transformar você, Ele vai transformar você. Diga glória a Deus. Não pode duvidar, irmãos. Isso é uma fé que vai começando a colocar sob júdice o que você crê. Ora, João, ele só havia estado com o primo, né, acredita-se na fase adulta, lá no batismo. E aí eu quero ler com você no capítulo 3 de Mateus. Deixa marcado aí o capítulo 11. Volte um pouquinho no capítulo 3. Versículo 11. Olha o que João Batista já havia dito. Eu batizo vocês com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Vê que ele reconhece. Do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Ele está falando do juízo de Deus vindo através do Cristo. Versículo 13. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. Olha, João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Tipo, João, agora você não vai entender não, mas vamos obedecer ao Pai. Você não está chamando ao batismo? Eu vim para ser batizado.
É porque João entra em crise e ele deve pensar, não, mas eu estou batizando pecadores, ele não é pecador. Aí Jesus fala da justiça. O que seria essa justiça? Eu faço a demonstração, o exemplo, eu me batizo e todos aqueles que me seguem passarão pelas águas do batismo. Entendimento que começa no arrependimento através de João e vai até Jesus. Versículo 15 novamente. Mas Jesus respondeu, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, esse é meu filho amado, em quem me agrado. Então, a jornada de João já está chegando ao fim, porque agora ele fez o abre-alas, sabe? Ele abriu a ideia do arrependimento, mostrou que as pessoas estavam erradas, e Jesus começa agora na sua jornada. Mas João não é impedido, só que ele vai ser preso, e aí começa o pensamento de João, onde está o meu primo? Onde está Jesus? Você já entrou em crise e perguntou isso? Onde está Deus que não vê o meu sofrimento? Ora, cumpra a sua jornada. Esteja preparado para os braços do Pai. Porque tudo que nós devemos fazer enquanto igreja, nesse mundo tão tenebroso, é estar debaixo da luz e esperar que essa luz esteja sobre nós e a todo momento entender que nós passaremos por aflições. Foi o próprio Jesus que disse isso. Então, o que esse mundo agora pensa? O que João pensa sobre Jesus? Será que nós estamos, queridos, vale essa reflexão hoje, como crentes, preparados para o encontro com o Senhor? Seja franco, seja sincero. Essa sinceridade que agrada a Deus é porque Ele nos conhece. Ai, pastor, eu tenho muita coisa para consertar. Então conserta, porque os dias estão bem abreviados. Ai, pastor, eu não sei, eu estou na igreja há tantos anos, mas será que se Jesus voltar eu vou estar bem? Se você tem dúvida, é melhor você melhorar alguma coisa. E quem vai definir para você o que está errado não sou eu, às vezes nem você mesmo. Mas você tem aquele que conhece você antes de você nascer e vai dizer que passo você deu lá atrás que trocou os pés. Se a sua caminhada está de pés trocados, conserta isso. É por isso que a gente tem um dia após o outro, para a gente se consertar das coisas erradas que fazemos, pensamos, agimos ou reagimos. Será que nós estamos realmente preparados? Capítulo 11, voltando ao texto inicial. Versículo 4. Então Jesus lhes respondeu, voltem e anunciem a João que estão ouvindo e vendo. Algumas coisas eles vão ouvir que aconteceu, porque eles estavam seguindo João, lembra? Fazendo campana, estavam ali esperando a saída de João, e João não saía do cárcere. Eles não podem ainda batizar, eles estão aguardando. O que o mestre vai dizer? Eles são discípulos de João. Então Jesus diz para eles, voltem, anunciem a João que vocês estão ouvindo e vendo. Então algumas coisas eles viram, algumas eles ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Olha aqui, ó. Enquanto Jesus está cumprindo a sua missão, João precisa entender que a missão dele foi cumprida. Se ele tiver a oportunidade de sair do cárcere e da cadeia, ele vai continuar batizando, até que Jesus chame ele para a glória. Então, escute aqui, igreja, nós temos uma missão. E essa missão, se você é salvo, é agora anunciar a salvação aos que estão perdidos. Enquanto você não entender, sabe a expressão que usa hoje? Enquanto não cair a ficha de que você não foi chamado só para sentar, ouvir, se alegrar, desfrutar do conforto. Ai, é tão bom domingo e igreja. Ai, meu Deus, domingo sem igreja é um problema sério. Tá, então se esforce para que domingo você esteja na igreja. Se o domingo é o dia do Senhor, eu entendo assim, você vai estar na igreja. Mas se não tiver, eu vou levar a igreja comigo. Eu estou trabalhando, mas eu estou pensando, olha, essa hora está começando o culto, glória a Deus. Que meus irmãos têm um culto maravilhoso. Eu não posso estar, mas meu coração está lá. É levar a igreja. A gente não se desliga. Uma vez crente, crente para sempre. Então, para sempre, crente. Salvo? Depende. A missão é simples. Vamos lá, versículo 5, olha aí.
Versículo 6. Versículo 6. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. É quase que Jesus dizendo, avisa para João que ele já se encontrou com a pedra. E agora ele não pode vacilar. Ele não pode tropeçar. Ele já viu a pedra. Sabe, volta para a ilustração, você está na rua, você está atento a tudo, olhando para os lados, mas tem uma pedra que você diz, se eu pisar ali, se eu não prestar atenção, eu tropeço. Então, continua caminhando e não tropece, porque ela está ali para sinalizar que o mundo é um perigo. Por que Jesus, para alguns, é pedra de tropeço? Porque eles não percebem que o mundo é um perigo e vivem suas experiências pessoais como se a vida não acabasse. Ai, é tão bom a vida, é tão bom. Sabe aquela sensação? Eu não me esqueço, irmãos, uma vez que um garotinho esteve comigo na minha casa, um visitante, e a gente estava morando num condomínio e tinha uma piscina. Eu, em 4 anos, eu acho que eu usei umas 2 vezes aquela piscina, foi muito. Aí a gente decidiu levar as crianças para a piscina e ele sentou à beira da piscina, aí ele balançava os pezinhos assim, disse, ai, pastor, isso é que é vida. Mas vindo de uma criança tão pequena, eu senti que ele estava um prazer na vida dele. E eu não podia estragar o prazer dizendo, mas vai acabar já, tá? Daqui a pouco vai dar hora, a gente vai embora, você vai para a sua realidade, eu vou para a minha. A vida não é ficar sentado à beira da piscina. Isso é um momento bom. Mas eu não posso me prender a esse momento bom, porque esse momento bom logo, logo vai deixar de existir. Tudo que há nesse mundo vai passar. Você entende isso? Pode dizer amém? Então, a pedra que não vimos, nós tropeçamos, e a pedra que vimos? Não podemos tropeçar, irmãos. O crente não pode errar. Ah, pastor, mas eu errei, então se arrependa. Se você não caiu e não se esborrachou no chão, é porque ele estava sustentando você com as suas mãos poderosas. E se você procurar, você vai achar a pedra que fez você tropeçar. Vamos continuar lendo o versículo 7. Esse texto é lindo. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João. Olha que coisa linda. João está em dúvida quanto a quem ele é, mas Jesus sabe exatamente quem João é. Jesus não tem dúvida sobre quem nós somos. Por mais que você ainda, se há alguém aqui com dúvida, quem é Jesus? Ah, Jesus foi um profeta maravilhoso? Pode ser. Ah, Jesus foi um homem de uma família esplendorosa? Pode ser. Jesus foi um homem sábio, intelectual? Amém. Mas ele é muito mais do que isso. Ele veio para se anunciar como Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Será que isso você ainda não entendeu? Veja que Jesus vai dizer a respeito de João. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim. O que foram ver? Um profeta? Sim. Eu lhes digo, e muito mais do que um profeta, este é aquele de quem está escrito, eis que eu envio adiante de você, ou seja, na sua frente, o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Versículo 11. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele, falando dos religiosos, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias. Em que sentido? Aquele que anuncia a volta do Senhor, o que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem compararei essa geração? Aí ele começa a se voltar para o povo. É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros, nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem, ele tem demônio. Olha os julgamentos desse mundo.
Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e as pessoas dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Você é crente de verdade? Quais têm sido as suas obras? Você tem carregado a sua cruz, independente se as pessoas zombam de você? Você é capaz de ver o pecado e denunciar o pecado sem se envergonhar disso? Você é capaz de bater de frente com as autoridades, aquelas que se colocam à sua frente? Não é essa coisa que a gente vê na rede social, vou denunciar fulano. Calma, você não entende nada do que está acontecendo, o mundo jaz no maligno. Eu estou falando daquilo que se opõe a você, a sua vida pessoal. Porque é mentira? Então eu denuncio a mentira. Segundo a palavra de Deus, a verdade para a minha vida é isso, isso, isso. Olha como muitos crentes tropeçam, queridos. Olha, João não ia sair mais daquele cárcere e os discípulos teriam que fazer o que agora? Seguir Jesus. Parou o tempo. E eu estou trazendo essa palavra como um alerta para a igreja. Parou o tempo da igreja seguir o mundo. A igreja pecou e errou muito seguindo o mundo. Queria se vestir igual ao mundo, dançar igual ao mundo, cantar igual ao mundo. Isso está muito forte nos últimos dias. Aí você não sabe mais a diferença de igreja e de mundo. Está muito parecido. A maior diferença de todas está na questão santidade. A maior diferença de todas. Faça as coisas em santidade. Nós temos que ter esse senso, porque senão tropeçamos. Cheguei em casa ontem, abri um particular aqui, minha esposa estava lá com YouTube cantando canções gospel, e ela na cozinha, e coloca lá e o YouTube vai oferecendo, né? Aí parou num cantor, eu falei, meu Deus. Ela, o que foi? Está ouvindo isso? Ela, não estou nem prestando atenção, estou trabalhando. Eu falei, mas eu entrei e fiquei chocado. Era música de crente. Era alguém que se dizia crente, mas não era crente. E eu falei, uma coisa é quando a gente, e não falei isso por repreensão, ela sabe, ela conhece a história. E eu conheço o cantor, e eu disse, eu não falo isso porque as pessoas dizem algo sobre ele. Eu estou falando isso porque eu o conheço. Isso é pior do que o diabo, porque o diabo não mente para Deus. Porque ele sabe que não pode mentir para Deus, mas o crente que mente para Deus é pior do que o diabo. Então ele canta igual o crente. Uma impostação de voz, parece que derrama uma unção, e arrebanha as pessoas, e multidões seguem, mas é o cão, beberrão, mulherengo, pecador, mentiroso. Eu disse, olha, melhor tirar isso aí, vou ouvir rock and roll. Não, rock and roll não. Não, estou sendo mais verdadeiro. Aí a gente citou alguns nomes seculares, eu disse, mas esses que estão no mundo são mais verdadeiros que esse aí, porque eles não estão fingindo de crente. Eles não estão tropeçando na pedra, eles tropeçam em tudo, menos na pedra, porque eles não conhecem a pedra, mas esse conheceu. Esse recebeu unção, esse recebeu dom, esse recebeu talento, esse deveria estar fazendo tudo para a glória de Deus, mas ele está tropeçando na pedra e levando pessoas a tropeçarem também. Aí eu vou voltar àquela ilustração. Você tropeça na pedra, olha para a pedra e diz, puxa, alguém vai cair aqui. Então, vou botar uma plaquinha. Oi, cuidado, tem uma pedra que se você não prestar atenção, você vai cair. Vai ser muito careta. Melhor colocar assim, não precisa olhar para baixo, porque não tem pedra nenhuma. Aí a pessoa lê a placa e cai. Entendeu? Quando a gente leva as pessoas a tropeçarem, com as nossas ações e com os nossos envolvimentos perigosos, queridos, só tropeça quem quer tropeçar, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Só tropeça quem quer tropeçar. Normalmente, quando a gente olha para o alto e não presta atenção, a gente tropeça. Mas o mundo espiritual é tudo diferente. Não é invertido, não, é diferente. Salmo 121, elevo meus olhos para onde? Porque do alto me virá o socorro. Então, no mundo espiritual, enquanto você estiver ligado com as coisas do alto, você nunca vai tropeçar. Porque aquele que vê tudo do alto avisa você o perigo da vida.
Então você olha para o alto, você anda pensando em Deus. Ai, pastor, mas eu vou tropeçar. Vai não. Porque Deus vê além, Deus sabe, Deus mostra, Deus guia, Deus coloca os teus pés firmados no caminho bom, Deus te avisa, Deus envia o Espírito Santo, Deus acampa os anjos ao seu redor, Deus envia pessoas, não há desculpas, não podemos tropeçar em Cristo, diga glória a Deus por isso. Salmo 91, versos 11 e 12, você conhece? Você já leu esse salmo num momento de perigo? Tem crente que quando está passando dificuldade, ele lembra logo do Salmo 91. Já entrei em casas que tem o Salmo 91 na porta, amarelado. Bíblias abertas, Salmo 23, Salmo 91. Eu brinquei com uma irmãzinha uma vez que ela estava no Salmo 23, muito empoeirado. Aí eu, irmã, posso mexer na Bíblia? Ah, pastor, desculpa, está empoeirado. Eu falei, então, não tem problema não, vou botar no 40. Esperei com paciência no Senhor. Botei. Porque pelo tempo que você ficou no Salmo 23, você deve ter muita paciência. Joga para o 40 agora. Vai ficar mais um tempo ali. Salmo 91, verso 11. Porque aos seus anjos, Ele dará ordem a seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando você lembra como é que começa o Salmo, é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é para aquele que só lembra de Deus na hora da adversidade, não. Não, não é e não pode ser. Quantas advertências, quantas sinalizações você tem recebido da parte de Deus. Mesmo assentados, curva a sua cabeça um instante. Pensa um pouquinho sobre a sua vida. Quantas vezes o Espírito Santo te cutucou para você acertar os seus caminhos? E mesmo assim você tropeçou. Quantas vezes Ele te alertou sobre o que você não deveria pensar ou fazer, e mesmo assim você negligenciou? E sabe por que você não caiu e não se machucou? Porque Deus te ama tanto que deu ordem aos anjos para guardarem você naquele dia. Você chegou a tropeçar, mas você não se machucou. E agora você está na casa dele ouvindo de novo as mesmas advertências. Deus, Tu és misericordioso, Pai. Quero encerrar lendo a carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2. Se você desejar, fique de pé, você pode ler na TV. Veja como ele continua nos advertindo em amor. Não sabemos até quando, tá, irmãos? Talvez essa mensagem a gente não ouça nunca mais. Porque é uma mensagem de uma advertência que não precisava mais existir. O crente não precisa ser avisado que ele não pode pecar. Ele já é crente, ele já é transformado. Mas por que ele ainda avisa que ele ama? 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Portanto, abandone toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência, porque a lista seria muito grande. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual. O que alimenta uma criança? Pastor, eu dou feijoada para o meu filho recém-nascido. Você vai matar ele. É melhor ficar no leitinho, viu? Irmãos. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Crescimento para salvação. Na igreja a gente encontra a prosperidade, lógico. Mas você não está na igreja para ser próspero. Porque com o sol do teu rosto, Deus já disse, comerás o teu pão, então trabalhe e vai ser próspero. Acorde pela manhã, lute, estude, se envolva, acredite, avance, e a prosperidade vai estar diante de você. Versículo 4, chegando-se a ele, a pedra que vive, olha, rejeitada assim pelos homens, porque eles tropeçam, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem. Por que Pedro diz que nós somos pedra que vive? Porque andamos de um lado para o outro e às vezes nós fazemos os outros tropeçarem
no nosso testemunho que não é bom. Você também não pode ser pedra de tropeço para ninguém. Versículo 5: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa havia ser a pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, escute, antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Você pode dizer amém? Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. O mundo nos fazia tropeçar o tempo todo. Muitos dos que aqui estão caíram, se machucaram, fizeram coisas erradas, mas não ficamos prostrados, porque lá estava a misericórdia de Deus nos estendendo a mão para que a gente levantasse todos os dias. Mas agora não podemos mais tropeçar. Os tempos estão abreviados, os tempos estão curtíssimos e infelizmente alguns ainda negligenciam a sua própria vida. Quando o mal tenta derrubar você, escute isso, ele não quer derrubar só você, ele quer derrubar a sua casa, a sua família, os seus herdeiros. Ele quer acabar com tudo. E ele só não acabou porque a misericórdia de Deus está sobre a sua vida. Não brinque. Não pense que a queda pode ser facilmente resolvida. Se você tropeçar, é provável que muitos tropeçarão depois de você. E se um dia você já tropeçou, veja como você está agora. De pé, na casa do Pai, recebendo o tratamento direto de Deus. Ele está curando as suas feridas. Ele está te mostrando o caminho bom. Ele está colocando uma luz no caminho em trevas. Veja como Ele te ama, igreja. Ele quer uma noiva adornada, limpa. Talvez você deva curvar a sua cabeça nesse momento, colocar a mão no seu coração e compreendendo a misericórdia de Deus, que poderia não existir e estaríamos sendo castigados, mas se Ele tem nos tratado como filhos e filhas, é porque Ele nos ama de tal maneira que quer que você valorize o sacrifício de Jesus naquela cruz. Seja grato a Deus, porque todo preço já foi pago. Com a sua mão no coração, diga palavras de reconhecimento da grandeza de Deus. Seja sincero, faz a sua oração aí mesmo onde você está. Eu não vou convidar você para vir aqui na frente, a menos que você queira entregar a sua vida para Jesus, quem sabe? Talvez tenhamos aqui alguém que nunca fez uma confissão de fé. Pessoas que frequentam a igreja, conhecem os crentes, talvez tenha até experimentado as águas do batismo, mas ainda não entendeu que não pode tropeçar. Mas ainda assim tropeça. Se você está ouvindo esse convite e acha que esse convite é para você, então você pode vir aqui. Nós vamos fazer uma confissão de fé pública.
pedindo ao Senhor que estenda as mãos, que te dê esclarecimento, que te ajude na caminhada, que não permita que o inimigo coloque pedras de tropeço no seu caminho e que você nunca seja motivo de tropeço para ninguém. Talvez estejamos dirigindo a palavra a algumas pessoas que podem pensar: mas pastor, eu já errei tanto, eu já fiz tanta gente se desviar do caminho. Deus sabe, Deus nos conhece, mas esse é o dia que Deus te deu para você mudar tudo isso. Restaure a sua vida. Você é nação santa, sacerdócio real, povo. Você faz parte do povo de propriedade exclusiva de Deus. É por isso que muitas vezes o inimigo tenta abusar de você, vilipendiar a sua fé, entristecer o seu coração, e você mesmo caído, você volta à casa do Pai. Sabe por quê? Porque a misericórdia de Deus está sobre a sua vida. Seja grato a Deus por isso. Com a sua mão no coração, vamos orar. Vamos orar para que a pedra eleita, rejeitada pelo mundo, seja a nossa referência sempre. A pedra na qual não podemos vacilar. Querido Deus e eterno Pai, nós amamos estar nesse lugar, ouvindo a Tua palavra. Queremos guardar esta palavra no nosso coração, para não tropeçarmos em Ti, ó Deus. Que cada um dos Teus filhos que aqui se encontram, ó Deus, possa ter esse entendimento dia após dia. Que a Tua igreja possa caminhar olhando para o alto, buscando o socorro que vem dos céus. E que nada neste mundo os escandalize de tal maneira que entristeçam ou duvidem de quem Tu és. Declaramos nesta manhã, nesta oração, que Tu és o Deus vivo, aleluia, a pedra viva, que os homens desse mundo podem rejeitar, mas nós jamais rejeitaremos. Que Tu venha ser para nós a firmeza da nossa vida, e que possamos ajudar aqueles que tropeçam dia após dia, Pai. Ajuda-nos a ajudar aqueles que tanto precisam. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém e amém.